Erro técnico. Bom dia, igreja. Eu estou muito nervoso essa manhã. Faz um tempo que eu não prego com mais gente na mesma sala e realmente faz muito bem. A gente nasceu para estar com as pessoas. É muito bom a gente poder cantar, louvar o nosso Deus junto com nossos irmãos. E tá dando para ouvir? Alô? Teste? O pessoal de casa também tá escutando bem? Às vezes eu fico em dúvida, porque normalmente eu estaria escutando na minha casa. Se vocês estiverem escutando bem, manda uma mensagem lá no chat. Talvez eu vou enxergar aqui só um pouquinho depois. Mas fala alguma coisa. Eu queria fazer um exercício, na verdade, uma dinâmica. O pessoal daqui pode participar também, vai estar adiantado. Mas comenta uma verdade sobre Jesus, uma coisinha. Vamos gastar um tempinho falando sobre isso. Pode ser uma palavra de bênção para alguém, pode ser um motivo de oração, pode ser um aleluia, glória a Deus, pode só ser alguma coisa de adoração, pode ser um bom dia se você ainda não deu. Mas vamos exercitar um pouco da nossa comunicação. Se a gente não tem o tempinho aqui na igreja para estar junto com os outros, dar aquele bom dia, cumprimentar, o chat às vezes funciona, né? Então, eu vou dar um tempinho. Enquanto isso, não é o texto da mensagem de hoje, mas eu gostaria de estar lendo o começo do sermão de Hebreus, o primeiro capítulo. Ele diz assim, pode ir escrevendo enquanto isso, eu só vou ler para não ficar quieto. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem o criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, que revela que o Filho é superior, muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou é superior ao nome deles. Gente, é muito incrível. A Epístola aos Romanos é um negócio de perder o fôlego. Quando eu estava preparando a mensagem, eu comecei a um pouco me perder e desconcentrar. E daí eu queria falar sobre tudo, porque, meu Deus, a gente vê a majestade, a gente contempla Deus e quando a gente lê e percebe que a gente não está lendo um pedaço de papel, a gente está lendo uma verdade, não é só uma leitura, não é só uma coisa bonita, mas é uma coisa viva que toca no nosso coração. E é muito esquisito, é muito diferente quando a gente não se comunica da forma como a gente está acostumado. Ontem eu estava conversando com os amigos sobre se a gente se comunicasse sem falar, ia ser muito diferente. No caso, a gente está mais ou menos assim, a gente não pode se falar, eu estou falando com uma câmera, uma bolinha, é muito esquisito, mas eu estou imaginando todo mundo ali dentro, né? Mas é muito diferente quando a gente não pode falar ao vivo, quando a gente tenta fazer esse exercício, a gente se comunica por mensagem, não é tudo que a gente consegue expressar, não é tudo que a gente consegue entender. E outras coisas também, né? Quando a gente faz ligações, não é exatamente a mesma coisa, quando a gente escreve cartas uns para os outros, tudo tem uma dinâmica um pouco diferente uma da outra. E o assunto da conversa, da comunicação para o ser humano, além de ser muito especial, é muito complicado. E além de eu poder tentar, pessoalmente eu tenho dificuldade de falar devagar. Normalmente quando eu estou falando rápido é porque eu estou me concentrando um pouco. Se eu falo devagar, eu estou me concentrando demais. Mas se eu não me cuidar, o negócio acaba... Eu não entendo o que eu estou falando, é meio esquisito. Mas outra parte de esforço que a gente precisa fazer é prestar atenção. Se da parte de quem fala, eu posso aprender a gesticular a minha boca direito, eu posso aprender a falar num tom certo, numa velocidade adequada, para quem está ouvindo, a gente pode tentar prestar atenção, se concentrar, e a Bíblia fala uma coisa além disso. Depois de você prestar atenção, para a palavra de Deus sempre está vinculado. Quando você presta atenção, você coloca em prática. Não existe prestar atenção, não existe entender sem praticar. Em Tiago 1:22 está escrito, não se limitem, porém, apenas a ouvir a palavra, coloquem-na em prática, senão vocês vão só enganar a si mesmos. Que nem uma pessoa que olha no espelho, vira a cara e já esqueceu o que está lá. Em Lucas 11:28 também está escrito que Jesus disse que são mais felizes os que ouvem a palavra de Deus e a praticam, do que, por exemplo, se a própria mãe de Jesus. E em Mateus 7:24 está escrito que quem ouve as palavras e as pratica é tão sábio quanto a pessoa que constrói uma casa em cima de uma rocha firme, em vez de uma casa na areia. E, da mesma forma, o autor de Hebreus fala, no texto de hoje, Hebreus 2:1.
Precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Eu vou estar orando agora, então. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor coloca a sua palavra, porque a gente pode ouvir, meditar, a gente pode conversar, a gente pode receber do Senhor. Por favor, seja conosco nesse momento de mensagem, que a gente possa estar não só aprendendo, mas colocando em prática nas nossas vidas, que o nosso coração possa estar alinhado com o Senhor, para que seja o Senhor revelando no nosso interior o que significa a Tua vontade, para que a gente age de acordo, meu Pai. Por favor, seja conosco, em nome de Jesus, amém. Eu li agora vários trechos da Bíblia, e é um pouco confuso, porque eu pedi para o pessoal da legenda não colocar eles na legenda. E eu já falo por natureza um pouco rápido. Eu não sei se eu estava falando rápido ou devagar agora, porque eu não estava prestando atenção. Olha só como faz diferença. Mas se eu diminuísse um pouco a minha velocidade, talvez ajudaria. Isso eu tentei fazer agora para dificultar a nossa comunicação. E dá para ver quanta diferença faz. Quando é dificultado, a gente tem um desconforto e a gente não consegue colocar em prática, que é o que a Bíblia nos propõe, quando alguém nos dificulta. Mas diferente de mim, Jesus é perfeito e ele é bom. O cara era didático, se precisava, ele até escrevia na areia para a galera ver. É brincadeira, piada, né? Mas Jesus, ele era um cara que... Desculpa, eu não consigo me manter. Jesus era um cara muito incrível. Ele fazia questão de deixar claro para as pessoas os dois pontos. Ele falava e ele fazia. Toda a vida dele era coerente com o evangelho que ele pregava. O autor de Hebreus fala que ele tinha uma vida indestrutível. A vida dele exemplificava de forma perfeita a aliança como ela deveria ser, não só como o povo a ouviu no Antigo Testamento, mas mais plena ainda, mais completa e que trazia salvação eterna. E, bom, eu vou tentar então agora, já que eu li o texto corridamente, um pouco confuso, nem eu consegui prestar atenção em todas as nuances, ler versículo a versículo e vamos conversar então sobre o que significa então essa mensagem. A primeira parte desse versículo, já no versículo 2, né, desse trecho no versículo 2, é sobre a mensagem dos anjos. Quando o autor de Hebreus fala sobre a mensagem dos anjos, ele está querendo dizer a mensagem que o povo de Israel recebeu no Antigo Testamento, que por tradição dos judeus, eles entendiam que foi os anjos que enviaram. Está escrito assim: pois a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu castigo merecido. O que significa isso? Significa que o povo de Israel, eles, quando receberam a mensagem de Deus, na verdade, eles ainda não eram chamados de povo de Israel, eles ainda não eram chamados de judeus, eles eram simplesmente os hebreus. Ou antes ainda, quando Abraão foi chamado, ele era o hebreu. Hebreu era o apelido dele, por isso que o povo ficou com o apelido do patriarca deles, né? Abraão recebeu de Deus um chamado. Essa já foi a primeira parte da revelação de Deus. Depois de muitos anos, a família dele aumentou. O filho dele também recebeu de Deus a confirmação. E Deus foi chamado agora não só de Deus de Abraão, mas o Deus de Abraão e Isaac. E o filho de Isaac também, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E muitos anos depois, Moisés recebeu a palavra também, só que agora em forma escrita, em forma de lei, em forma um pouco mais estruturada para o povo poder entender e meditar um pouco melhor, para o povo poder colocar em prática de uma forma mais verdadeira. E agora isso chamava de lei. Isso é o que o povo de Israel entendeu como a lei. A lei era o que veio para Moisés, o que veio através dos mensageiros de Deus. Mensageiros de Deus são os anjos. Então, quando fala que a lei foi transmitida por meio de anjos e ela permaneceu firme, é porque a lei foi dada a Moisés, o grande profeta da história de Israel, e essa lei permaneceu firme. Essa lei, ela não era mole como as pessoas que tinham a parte do acordo, da aliança com Deus, mas não a cumpriam. A lei permanecia firme porque ela veio do Deus que permanece firme e não muda. Isso também está escrito em Hebreus, Jesus nunca muda. E, enfim, o povo era completamente inconstante. E toda essa mensagem a gente vai ler e parece muito confusa. Eu não sei vocês, quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, era muito texto, era muita informação. E eu pessoalmente comecei no Antigo Testamento
E tá lá Gênesis, na historinha, legal, quando chega em Levíticos eu ficava perdido. Chegava em Números, continuava perdido mais ainda, e Deuteronômio eu não entendia porque estava repetindo as coisas que falavam no começo. E, enfim, para a gente é muito difícil, mas talvez para o povo de Israel não era, porque eles ouviam essas histórias desde que eles eram pequenos. Eles ouviam e eles prestavam atenção. O autor de Hebreus, ele sugere para a gente que a gente precisa prestar atenção. Para eles não tinham outra forma, por exemplo, de ouvir mensagens, por exemplo, de ter lido e registrado num livro para poder consultar depois. Se eles não prestassem atenção à mensagem que os antepassados diziam, ela ia se perder e nunca mais na história ia se ter essa riqueza que foi passada atrás. E não é só uma riqueza cultural ou uma riqueza histórica, mas era a verdade que vinha de Deus. Eles receberam pessoalmente de Deus em várias gerações. Então eles precisavam manter isso, eles precisavam contar e contar e contar de novo para poder entender. Então, quando diz a mensagem foi transmitida por meio de anjos e ela permaneceu firme, ela continuou através das gerações. Porém, o povo não cumpriu com a parte deles da aliança. A aliança de Deus era o que ele falou para Abraão, o que ele tinha para com o povo dele, que era dar a terra prometida, que era guiar o povo, e o povo deveria adorar a Deus. Porém, eles foram idólatras, e o povo que foi idólatra recebeu o castigo merecido. Nas outras mensagens, a gente falou sobre um pouco do exílio do povo de Israel, quando eles foram capturados pela Babilônia. Os judeus eles foram levados para fora da casa deles no cativeiro, e eles passaram por muitos confinamentos na história desse povo. O povo de Israel sofreu muito. E eles não sofreram porque Deus era mau, eles não sofreram porque as pessoas que estavam em volta deles queriam que eles sofressem. Eles sofreram, em última instância, porque era o castigo merecido que eles tinham, porque tinham uma aliança estabelecida com Deus. E então a gente precisa aprender, precisamos estar atentos, porque a mensagem de Deus ela já foi falada, não é uma coisa nova. Se a gente não faz, é desobediência. A segunda coisa que a gente tem para refletir nesse texto é que a mensagem de Jesus é uma outra mensagem, é a mesma mensagem, só que agora de uma forma mais completa, e ela também tem um castigo. A continuação do texto fala o seguinte, no versículo 3. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos a grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? Essa mensagem foi transmitida primeiramente pelo Senhor. Esse Senhor era Jesus. Jesus, ele veio ao mundo numa época que o pessoal tinha esquecido de Deus novamente, eles já tinham sido trazidos de volta do exílio, porque Deus foi misericordioso, e passou anos e anos e anos, e esqueceram novamente das orientações de Deus, da adoração no templo. Quando Jesus veio, as pessoas estavam com a cabeça em outro lugar. Ele foi falar, gente, o evangelho de Deus, a mensagem, a lei de Deus significa isso. E esse foi todo o ensino, esse foi todo o ministério que Jesus fez. Foram 3 curtos anos, mas a mensagem que ele falou continuou sendo repassada. E aqueles que ouviram de primeira mão de Jesus contaram para outros e para outros. E esses foram se tornando discípulos de Jesus ao longo desse meio tempo, e foi criando a Igreja de Cristo, que hoje chegou 2000 anos depois para a gente. Mas da mesma forma que o povo lá atrás recebeu a aliança por Moisés, negou a aliança de Moisés e foi para o cativeiro, o autor de Hebreus nos fala que se aquela aliança, que era uma aliança fraca, se era aquela mensagem, que era uma mensagem incompleta, desobedecida, já recebeu o castigo merecido, a gente que ouviu uma mensagem de maior verdade da boca do próprio Deus na pessoa de Jesus, certamente também receberemos um castigo. Ele está dizendo que é muito importante a gente perceber, às vezes a palavra de Deus ela parece um pouco dura, e em Hebreus mais para frente ele vai dizer quão terrível é cair nas mãos de Deus, para aqueles que não creem. A gente está ouvindo a palavra de Deus agora com muito privilégio, porque a gente ouviu a palavra de Deus que veio para Moisés e ficou registrada na Bíblia, e a palavra de Deus que veio por Jesus, que ficou registrada na Bíblia, e a palavra de Deus ao longo de séculos da história de nossos antepassados cristãos, nossos exemplos de fé, e a gente tem tanto acesso. Se a gente não faz, além de ser desobediência, também ele diz que é negligência. A palavra de negligência é um pouco estranha. No grego, ela é hameleo, do brasileiro contemporâneo popular, ramelão, aquele que vacila. É brincadeira. É verdade, é uma possível raiz da etimologia de ramelão mesmo.
Mas enfim, ramelão dá para entender. A pessoa que vacila, a pessoa que é vacilona, a pessoa que descuida de alguma coisa e porque não prestou atenção e o devido cuidado, ela não a faz. Então não é só necessariamente rebeldia, não é só eu que não quero ouvir quando meu pai me dá uma bronca, quando a minha mãe me dá alguma instrução e eu não a faço. Pode ser que eu simplesmente não a tomei com a devida importância. Então se minha mãe fala antes de sair de casa, leva uma blusa porque talvez fique frio, pode estar um calor, mas a lei da natureza diz que depois que a mãe diz que fica frio, a natureza vai inverter e vai ficar frio para você poder errar. Então, eu já experimentei isso, imagino que outras pessoas também. Mas às vezes eu falo assim, não, beleza, eu vou fazer o que minha mãe disse, né? Ela disse, eu já errei outras vezes, mas daí eu deixo para depois, e daí eu deixo para depois, e daí eu esqueço. Isso foi descuido da minha parte, isso foi negligência, porque eu não priorizei essa mensagem. E se a mensagem da minha mãe é importante, e a minha mãe de fato é importante, a mensagem de Jesus é mais importante, porque Jesus é Deus. A gente recebeu a mensagem de Jesus plena, explicada, explícita, e não só explicada por Jesus, algumas dúvidas ainda ficaram. Paulo ainda descreveu detalhe a detalhe para a gente ouvir, e Paulo falava difícil. Muitos historiadores, muitos teólogos vieram explicar o que ele disse. A gente tem acesso a essa mensagem. Ela não é difícil de entender como uma pessoa que fala rápido, ela não é difícil de entender como uma internet que nem sempre revela tudo, ou quando a gente fala e não dá para ver o gesticular das outras pessoas. A mensagem de Deus, ela é clara. Deus é amor, Deus quer que a gente pratique a verdade dele. Não tem mistérios na verdade de Deus. Pode ser difícil, porque a cultura é difícil da gente entender, mas a mensagem de Deus não tem mistérios. O mistério de Deus foi revelado, e é que tudo se convirja para Jesus, é que a gente adore Jesus, que é o próprio Deus, que traz uma mensagem de verdade. Isso é Efésios, né? E a gente tem que estar atento, porque se a gente tomar levianamente a salvação, isso não é só uma condenação que nos leva para um exílio da carne e do corpo. Isso é a morte, é o salário do pecado, é a morte. Quando a gente rejeita a mensagem da salvação, a palavra de Deus diz que é rejeitar o ministério do Espírito Santo, e isso não tem perdão. A gente que é cristão tem que tomar mais cuidado ainda, não é só para não desviar da mensagem, mas é para tomar cuidado, levar a sério, não levar levianamente, não negligenciar a palavra de Deus. Da mesma forma que eu posso levar muito solto, segurar alguma coisa sem muita firmeza, imagina, eu estou olhando para essa câmera, ela deve ser cara. Se o Dask me emprestar e eu pegar assim, e deixar cair, nossa, a lente vai quebrar e vai ser muito mais do que eu consigo pagar. Eu vou acusar, o Dask estava pesquisando uma outra câmera só para sonhar com a vida. Aquilo é um negócio mais caro que um carro. É mais caro que uma casa do programa do Gugu, a gente estava vendo. O negócio era absurdo. E eu falei assim, meu Deus, eu não posso tocar nisso, porque senão a minha digital lá já vai custar R$100. Então eu vou tomar o devido cuidado e ficar pelo menos 3 metros de distância de uma câmera. No caso, eu acho que eu estou mais ou menos isso. E eu tenho medo quando a coisa é importante. Não o medo de assustado da coisa, mas o medo do que eu posso fazer se eu não tomar o cuidado. O medo das minhas ações, porque as minhas ações podem me levar a negligenciar a salvação de Deus. Que Deus me deu com toda a misericórdia, com toda a graça e amor. Ele ainda estende, Ele ainda pode me perdoar se eu voltá-lo. Mas Ele insiste e insiste para a gente. Não leve levianamente. Não negligencie a palavra da salvação. Porque essa palavra é a melhor coisa que vai nos acontecer na nossa vida, que já nos aconteceu e que todo dia Deus nos alcança. Em outro momento, no versículo 4, ele fala sobre a confirmação, a prova de todas essas coisas. Não precisaríamos de prova, porque a fé é uma convicção que não precisa de provas. Nossa, só Hebreus hoje, né? Pelo amor de Deus, Hebreus 11, isso. Ele fala o seguinte: Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Deus, Ele testemunhou a mensagem de Jesus. Jesus era uma pessoa como nós. Para aqueles que viveram na mesma época de Jesus e já não tinha no livro da escola dominical, Jesus é Deus, já de cara, alguns ficaram em dúvida. Alguns não sabiam quem era o Messias, porque outras pessoas antes de Jesus já falavam assim, não, eu sou o Messias da promessa, olha só, eu vou fazer aqui um milagre. Deu certo 30% das vezes, eu devo ser 30% Messias. Não eram, era tudo falso. Quando chegou Jesus e as pessoas começaram a dizer que ele era o Messias, e ele às vezes não falava, era um pouco esquisito, mas falava, não deve ser, né? Ninguém é. E daí Jesus fazia milagres. Eles falavam, não, mas milagres só o Messias faz. E Jesus falava uma mensagem com tanta autoridade, e ele vivia aquela vida indestrutível, que fala em Hebreus. E eles começaram a falar, será que ele é Deus?
E daí ele foi batizado, veio a pomba do Espírito Santo e tal. Ele falou, talvez ele é Deus. E a pessoa que era curada ouvia, conversava com o Messias e falava assim, nossa, ele é Deus. Quem percebia que ele é Deus não conseguia. Largava tudo, seguia, precisava viver de acordo com Jesus. Muitos dos seus discípulos depois sofreram martírio, sofreram mortes doloridas porque não queriam negar, porque tinham convicção plena de que Jesus era Deus e que receberam depois o seu Espírito Santo. Deus testemunhou que Jesus era Deus. Jesus não precisava falar assim, gente, eu sou Deus, acredita em mim só porque eu estou falando. Não, ele podia ficar lá e fazer o que ele tinha que fazer, porque Deus glorificou o nome do Filho e o Filho assim glorificou o nome de Deus. Isso é João. E eu tô com um hábito. Mas esses testemunhos a gente ainda vê hoje. Talvez não com tanta frequência vermos milagres, porque nós que somos cristãos, nós que já cremos em Deus, não precisamos de milagres mais para quê? A gente precisa de ensino de Deus. Os milagres na Bíblia, eles normalmente acontecem para que alguém creia, para aquele que ainda não crê, para aquele que ainda vai vir a conhecer a palavra de Deus. Não para aquele que já rejeitou a palavra sem ouvi-la, e não para aquele que já conhece a palavra, mas para aquele que pode vir a crer. O milagre acontece. Mas outra coisa a gente ainda tem. Ele também fala que além de milagres e além de sinais e maravilhas, Deus também manifesta a partir dos dons do Espírito, conforme a sua vontade. A gente sabe que quando a gente vê um dom do Espírito Santo ser manifestado através da nossa vida ou da vida dos nossos irmãos, isso é obra de Deus. E isso faz a gente olhar para o outro e não falar assim, nossa, irmão, você é poderoso. A gente olha para o outro e fala assim, nossa, glória a Deus, como Deus é incrível. Cada vez que eu vejo alguma coisa acontecendo, eu não tenho como ficar parado, a minha boca vai sozinha e eu preciso glorificar o nome de Deus, eu preciso adorar. Porque isso é prova verdadeira, com os meus olhos, não só com o registro da história, de que a mensagem de Jesus Cristo é verdade, é plenamente de Deus, é um negócio que nenhuma pessoa poderia forjar, que ninguém poderia tornar tão real, que ninguém poderia tornar tão pleno e tão didaticamente quanto o próprio Jesus. E a gente então precisa estar atento à validação de Deus, porque o que não é validado a Deus, a gente não deve tomar com cuidado e a gente não deve se esforçar para não desviar. O que não é de Deus, a gente tem que se esforçar para ficar de longe. E o que é de Deus, a gente tem que tomar cuidado. Como discernir o que é de Deus e o que não é? Esse versículo fala, Deus confirmou a mensagem de Jesus. O que não for a mensagem de Jesus, simplesmente não é de Deus. E o que for coerente com a mensagem de Jesus é de Deus, precisamos tomar cuidado. Precisamos estar atentos à validação de Deus. Então eu pergunto, será que você está ouvindo ainda? Será que você prestou atenção? Será que a gente consegue entender a história de Deus ao longo dos séculos? A Bíblia que tem tantas informações? Se não, então vamos ler com cuidado. Se não, vamos prestar atenção, porque Deus mostra a mensagem que Ele deu ao povo. A Bíblia mostra tudo o que Deus fez, o caráter de Deus é demonstrado pelas suas ações. Deus mesmo nos dava o exemplo, Ele colocava em prática o que Ele era. E a história nos ensinou que quem rejeita leva o castigo. E a história também nos ensinou que depois disso veio Jesus e nos deu a possibilidade de, apesar do castigo ainda existir, ter outra opção que é a salvação. Não só uma opção neutra, do tipo não castigo. É o céu, é a maravilha, é a presença plena de Deus. Não é nem 880, né? É menos 80 e 80. Se uma coisa, por um lado, é morte, é o inferno, é o pecado, por outro lado, é Deus, é a salvação, é a vida. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que a história de Deus nos mostra que tem castigo, que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que tomar cuidado com a palavra dele apenas ao que é validado por Deus. Eu reflito então que a origem de todo o confinamento na história do povo e nas nossas vidas é que se a gente rejeita a mensagem de Deus, a gente é confinado. Não é porque a gente é preso sem motivo. A gente é preso por um julgamento justo, porque Deus é justo. Quando eu estou num relacionamento com alguma pessoa e alguma coisa não está muito boa lá, não é culpa só do outro, não é culpa só minha, é porque a gente é gente. Se existisse a possibilidade de aqui na Terra ter um relacionamento com outra pessoa 100% alinhado com Deus, nunca ia dar problema algum. Mas a gente está aqui na Terra, ainda estamos sujeitos ao pecado, ainda deslizamos, mesmo como cristãos, e por isso a gente pode pedir perdão. Quando a gente aplica a palavra de Deus, nós não somos perfeitos, mas ela ainda está lá, é um referencial. Quando esse versículo 1, ele fala para a gente tomar cuidado para não desviar,
ele fala como um trajeto. Se a gente começar a sair, a gente tem que tomar cuidado para voltar. A metáfora que ele diz é como se fosse um leme de um navio. Então, o navio, se a gente for olhar de longe, parece que ele está andando reto. Mas as pessoas sempre têm que ficar tomando cuidado para voltar ao caminho, porque não tem uma estrada com uma faixa que nem para o carro. Ele tem que sempre voltar ao rumo, olhando para o referencial, seja as estrelas, seja um mapa, seja um GPS. A gente tem a palavra de Deus. Quando eu me relaciono com o irmão, quando eu faço alguma coisa, quando eu sirvo no ministério da igreja, quando eu vivo no meu trabalho, qualquer coisa que eu faça, se eu não sei o que é certo ou o que é errado, eu volto para o meu referencial, eu presto atenção, eu tomo cuidado, eu não levo levianamente, porque fora disso, o castigo de Deus é simplesmente estar longe da gente, porque se a gente não sente a presença de Deus, a vida já é desesperadora o suficiente, não precisava nem de uma ameaça, de uma punição. Isso já é terrível para a gente. Para nós que cremos, a gente precisa levar isso com muito cuidado, a gente precisa se apegar à palavra de Deus, porque ela nos foi dada de graça, pela misericórdia incrível de Deus. E para aqueles que não creem, fica um convite de uma coisa que vocês estão perdendo. Não tem nada mais incrível, não tem nada que é perfeito além da vontade de Deus. A gente precisa viver isso, porque senão nenhuma comunicação funcionar. Eu não consigo falar claramente. Eu tentei falar de um jeito que dá para entender, mas eu não tenho certeza se vocês entendem. Mas Deus, Ele entende, Deus sabe como falar com o nosso coração. É dito aqui que foi nos dado o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tipo um Google Translator no nosso coração. Se tem alguma coisa que a gente não entende, a gente pode orar. Se estivermos prestando atenção, se estivermos atentos, Ele vai nos transmitir. Se a palavra de Deus for muito difícil para eu entender, a algumas pessoas é dada dom de revelação, de compreender a palavra, dom de, talvez, tem gente que é mais estudioso, que gosta de ler, tem gente que talvez entenda as línguas que foram escritas, que pode nos ajudar a contribuir, falando sobre coisas culturais, tem gente que fala e prega muito bem, tem gente que explica, tem gente que discipula. Todas essas coisas fazem parte dos dons de Deus, para que a comunicação com Ele seja mais clara, seja mais efetiva, para que nas nossas vidas a gente não fique preso no mundo onde ninguém se conversa, no mundo onde ninguém se entende. A gente possa finalmente estar vivendo a direção de Deus. Então, fica o meu desafio, para mim e para vocês e para todo mundo que está aí. Vamos prestar atenção, vamos garantir que não só escutando nas nossas orelhas, estamos colocando em prática a palavra de Deus. Dessa forma, então, eu vou estar fazendo uma oração, mas todo mundo, eu espero que no seu interior esteja refletindo e fazendo uma oração diante de Deus, porque não é para amanhã, não é para depois, para colocar isso em prática. É para o momento de agora, para já agora que estamos orando. Estamos colocando em prática o nosso coração atento diante de Deus. Senhor Jesus, por favor, seja conosco, por favor, nos ajuda a entender a Tua palavra, nos ajuda a viver de acordo com os Teus preceitos, a Tua palavra que foi revelada, não só a Moisés, não só aos profetas, mas a Jesus, não só aos judeus, mas a todas as nações. A Tua palavra que o Senhor não só revelou, mas repete vez após vez, dia após dia, a Tua misericórdia que também é renovada dia após dia. Por favor, seja conosco, por favor, nos ajuda. E se a nossa disposição está para com o Senhor, a gente tem certeza que o Senhor honra e o Senhor nos leva a viver uma vida genuinamente atenta e no seu caminho, sem desviar e sem negligenciar. Seja conosco, por favor. Em nome de Jesus, amém. Sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor.
o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei com semeava, agora volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim, agora eu vou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Que a graça de Deus seja com todos nós, que a paz do Senhor habite conosco, a paz do Deus que trouxe Jesus de volta aos mortos, de Deus que fez aliança com seu sangue, nos capacite em tudo para fazer a vontade de Deus. Que Ele produza em nós, mediante o poder de Cristo, tudo que é agradável a Ele, e a Deus seja toda a glória para todo sempre. Amém.